Hora de falar sobre o Cruzeiro, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e pior campanha na era dos pontos corridos depois de 5 rodadas. Raposa perdeu para o Flamengo e soma apenas 2 pontos em 15 possíveis. Até então, a pior campanha do Cruzeiro era de 2011, com 3 pontos em 15 possíveis. Depois da partida, um torcedor do Cruzeiro que estava no Maracanã encontrou-se com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e perguntou: Pedro, como é que tá? Não vai fazer nada e tal? E ele até chega a sugerir. E o Felipe Luiz? Dá uma olhada na frase do torcedor descrevendo a conversa com o dono da SAF cruzeirense, abre aspas, falei no ouvido dele: Pedrinho, você tem que trazer o Felipe Luiz. Aí ele deu uma balançadinha de cabeça, concordou e disse: vou esperar mais esses 3 últimos jogos antes da parada, e a gente vai dar uma mexida. Que são esses 3 últimos jogos e que parada é essa? O Campeonato Brasileiro tem partidas no domingo, na quarta e no outro domingo. Depois ele para por 9 dias por conta da data FIFA. O Cruzeiro, nesse período, recebe o Vasco da Gama no domingo, visita o Atlético Paranaense na quarta e recebe o Santos no domingo. Caso não consiga pelo menos uns 6 pontos nesses 9 possíveis, é possível, é natural, é provável, é possível que o Pedro Lourenço comece a fazer mexidas. Dá para dizer que Tite segue pressionado, apesar do título do Campeonato Mineiro. Talvez seja a corda, o elo mais fraco dentro dessa estrutura cruzeirense. Raposa que tem a pior defesa do campeonato com 11 gols sofridos e o segundo pior ataque com 4 gols marcados. E do lado do Cruzeiro, hein? Porque teve o time vencedor e o time perdedor, né? Um Cruzeiro que talvez, não tenha sido um jogo terrível, mas as falhas defensivas que o Cruzeiro cometeu, entregou tudo ali pro Flamengo. Ô Igor, o que só você viu lá do estádio? Teve a coletiva do Tite depois, admitindo esse momento ruim que não condiz com a história, com a grandeza do Cruzeiro. A gente já falou sobre as manifestações da torcida contra o Leonardo Jardim, embora ali no campo tenha ficado tudo bem, Leonardo Jardim, Pedro Lourenço, né? Eles se acertaram, mas é um Cruzeiro que começa muito mal o Campeonato Brasileiro, mesmo que tenha sido o Campeonato Mineiro, a cobrança já vai voltar a subir de novo depois de uma semana, ou nem uma semana, de uma certa calmaria. Tite tem plena consciência de que o Campeonato Mineiro não é suficiente, né, para garantir um voo de cruzeiro, para usar a expressão no time certo, nesse Campeonato Brasileiro. Então, o grande lamento dele, enfim, dos jogadores, da galera que a gente conversou depois do jogo, né, enfim, ainda que tem um tipo de combatividade, uma busca pelo gol, até gerou oportunidades, mas essa falta de resultado incomoda demais, né, e traz uma pressão a mais até do que se fosse olhar apenas para a atuação. Então, essa busca, essa perseguição pela vitória é o grande anseio para esse Campeonato Brasileiro, para sair logo da zona e tocar a vida e tentar construir uma curva ascendente ao longo da campanha. Então, é esse mais ou menos o tom das conversas, o tom do discurso que está no Cruzeiro nesse momento. Todo mundo, obviamente, muito abatido, né? Tinha o Gerson com seu drama pessoal nesse reencontro aí que a gente já comentou a respeito, mas do aspecto coletivo, né? Ficar de olho no caso para ver o que aconteceu nesse joelho dele aí, o joelho esquerdo que ele saiu mobilizado, e tentar trazer de volta a efetividade em busca desse resultado. Quem sabe no próximo jogo contra o Vasco lá em BH consiga isso acontecer, mas a gente precisa ver qual vai ser esse Vasco hoje na estreia do Renato contra o Palmeiras, para entender também o nível de enfrentamento que o Cruzeiro vai ter que fazer na próxima partida. Em relação ao Pedrinho, só para arrematar, o Pedrinho também teve conversas informais com a gente ali na saída, né? Bruno Braz estava lá nessa rodinha, então se teve uma coisa que o Pedrinho fez questão de ressaltar é que não tem de fato, né? O Leonardo Jardim fez até uma pergunta retórica, assim, pergunta ao Pedrinho se eu fui trair ou não sei o quê. Então, de fato, o Pedrinho não está fazendo questão de nutrir um sentimento de rispidez e tal, de ódio, de mágoa com o Leonardo Jardim. Então, dentro e fora de campo, é mais ou menos esse contexto do Cruzeiro, querendo logo o resultado, ver o que vai acontecer com o Cássio, e o Pedrinho, que quer, nesse momento, confiar no Tite, ver se esse resultado vem e esquecer um pouco a questão de Leonardo Jardim. O que está acontecendo, hein, PVC? Porque, assim, ontem o time tinha desfalques, né? Não tinha o Caio Jorge, que é o principal jogador do time, não tinha o Lucas Romero, que fez muita falta também, e até o Neiser, né, que foi o substituto do Caio Jorge, é quem erra na saída de bola no primeiro gol do Pedro no jogo. Mas é um Cruzeiro que deu uma melhorada ali no Campeonato Mineiro, mas ainda assim, mesmo com o título, volta a apresentar os mesmos problemas e não consegue engrenar.
Você olha para o Cruzeiro, qual é o problema? Eu acho que tem algumas mudanças, assim, do ponto de vista do posicionamento que o Tite está fazendo, embora tenha sido diferente no começo, né? Ele perdeu para o Pouso Alegre na estreia e não era isso que o Gerson estreou contra o Democrata com derrota e o Gerson jogava pelo lado direito como jogava com o Tite no Flamengo e era o Arroio pela esquerda ou o Wanderson estava machucado do lado esquerdo. O que é que isso que o Jardim falou sobre o posicionamento do Paquetá, eu enxergo que o Tite já fazia muito isso no Flamengo e que o Felipe Luiz também fazia. Ou seja, quem é ponta no Flamengo é o lateral direito. Porque o meia vem por dentro. Era o Gerson que vinha por dentro, é o Paquetá que vem por dentro, é o Carrascal que vem por dentro. No Cruzeiro, o Jardim fazia isso com o Christian. Ele puxava o Christian para a direita e jogava a largura do campo para a esquerda com o Wanderson, que era o titular, com o Arroio quando o Wanderson machucou. Quando o Tite chegou, primeiro ele inverteu o lado do Christian, que a torcida ficou enlouquecida. Por que ele tirou o Christian que dá certo na direita e colocou na esquerda, pegou o Arroio que dava certo na esquerda e botou na direita? E ficou uma loucura, de fato. E o time não engrenou, até agora não engrenou. O Cruzeiro ganhou o título. Foi isso que aconteceu. E o Tite parece inseguro. Eu acho que você olha para o Tite conseguiu se tornar no domingo, junto com o Tele Santana, o único cara no Brasil a ganhar como técnico Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Brasileiro, Libertadores e Mundial. É o único. Paulista, Mineiro, Carioca e Gaúcho, os únicos são os dois. E você olha para o Tite, parece que ele está inseguro por não ter dado certo como ele pretendia no Flamengo, por ter sido criticado, por ter tido a questão da saúde mental e voltar sem a segurança. Bom, isso aqui é a parte. Ele montou um time que não tem ponta. Ele não tem amplitude, não tem profundidade. Ele joga com o Christian na direita e com o Gerson na esquerda. Então, o que acontece? Os dois vêm para dentro e tem um revezamento de quem sobe. Então, com o Jardim, o Christian vinha por dentro e o William dava largura para o campo. Até acontecia do Wanderson virar ponta de lance e o Kaique passar, mas normalmente o Kaique fechava mais como lateral armador e era o William que fazia a ponta. E o Cruzeiro hoje não tem largura, não tem profundidade. Passa por aqui. Mas eu vejo o Tite inseguro. Eu vejo ele inseguro e abatido também. Acho que a expressão dele, né, um pouco para baixo, assim, mesmo tendo conquistado um título, mesmo, né, tendo saído aí muito satisfeito no fim de semana, vejo ele meio para baixo. Vamos ouvir o Tite na coletiva? Uma situação bastante incômoda, difícil absorver. Não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Nós todos temos essa consciência. É a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação. Fica uma sensação do jogo final de estar próximo do empate, aí tu toma o segundo gol. É a minha sensação que eu tive do jogo. Isso acaba determinando, sim, uma pressão pela grandeza que é o Cruzeiro e pela necessidade que ele tem urgente de recuperar. É o pior início de campeonato brasileiro do Cruzeiro nos últimos anos. Vamos colocar na tela aí para vocês? Na tela, então, essa arte que a gente preparou desde 2016, após as 5 rodadas. Em 2016 tinha conquistado 5 pontos, de baixo para cima aí. 2015, 4 pontos. 2007, 4 pontos. 2011, 3 pontos. E 2 pontos agora em 2026. Na verdade, pior campanha da história. Da história. Dos pontos corridos, né? Dos pontos corridos, isso. Em 80, eu lembro, estou ficando velho. Só existe um jeito de não envelhecer e eu prefiro envelhecer. Em 85, o Cruzeiro perdeu os 5 primeiros jogos. Muito melhor. Em 85, o Cruzeiro perdeu os 5 primeiros jogos. Os 5 primeiros jogos. Foi uma lástima e foi eliminado. Tinha Brasil de Pelotas no grupo, porque eram grupos naquela época, né? Ô, Rodrigo, você acompanhou muito o Tite tanto na seleção quanto no Flamengo, né? É um momento de carreira dele complicado, né? Passou esse ano aí fora, né? Cuidando da saúde mental. Mas como fazer esse ajuste para que as coisas aconteçam? E não sei se o título mineiro, que claro, né? Em cima do rival é importante, já vinha de uma sequência muito longa do Atlético conquistando os títulos, mas eu não sei se vai ser suficiente para tirar totalmente a pressão do Tite, não. É no máximo uma semana de saldo e quando você está numa posição dessa tabela é 2 dias, já acabou o saldo dele, parabéns, terça-feira acabou o seu saldo.
Então, isso aí já ele não pode contar. Eu acho que ele está com problemas táticos ali, que ele não está achando. O PVC citou o posicionamento do Gerson, ele já tentou 3 posições para o Gerson, né? Segundo volante, armador pela direita, e ontem de armador pela esquerda, depois o Gerson foi mais para o meio. E vários outros jogadores ele está girando às vezes, começa... Ontem entrou com o Matheus Henrique, que foi muito mal no lugar do Lucas Romero. Acho que as fragilidades defensivas do Cruzeiro passaram por isso. Óbvio, ele teve a falta do Caio Jorge na frente, mas um time muito pouco agressivo, né? Assim, tinha posse de bola, acabou com mais posse que o Flamengo, mas criou muito pouco durante o jogo. Foi criar, ele falou assim, esse momento que estávamos mais perto do empate. Foi um momento que ele lançou o time inteiro para frente. Se o Flamengo tivesse aproveitando melhor ali os contra-ataques, já tinha decidido o jogo antes, porque já foi aquele momento o desespero. De fato, ele conseguiu começar a ganhar as segundas bolas, estabelecer uma pressão territorial ali sobre o Flamengo, que teve criou algumas 2 chances, mas muito mais no abafa, abre 2 do lado, põe muita gente na área, do que exatamente enquanto ele estava tentando a ideia dele de jogo construído. Foi um jogo muito inofensivo e é uma crítica que se fazia na época do Flamengo, né? Que era um jogo de muita posse de bola e pouco incisivo na hora de criar chances de gol, e foi o que se viu ontem. Cruzeiro é vice-lanterna, né? Pode terminar a rodada na lanterna se o Vasco vencer Pega o Vasco domingo. Pega o Vasco domingo e hoje o Palmeiras pega o Vasco. Então pode ser o jogo do Lanterna contra o vice-lanterna, pode não ser, dependendo do Vasco hoje. O negócio tá feio, o trem tá feio, para dizer uma expressão de Minas. Ô, Igor. Não, só para... O Rodrigo mencionou o Matheus Henrique, Mateuzinho. Para não deixar passar batido aqui, a atuação do VAR ontem, né, evitou um erro que seria dos mais absurdos de conta aí no Campeonato Brasileiro. O Flávio Rodrigues de Souza, né, o árbitro, né, aplicando um cartão vermelho direto no Mateuzinho ali num lance realmente, assim, ele entendeu de estava mais afastado, que o Mateuzinho tinha abraçado a bola ali e tal. Mas ainda bem que teve o VAR para corrigir essa rota aí, senão a gente já está falando aqui mais meia hora de programa sobre as mazelas da arbitragem brasileira por conta dessa decisão. Mas aí, gente, eu vi esse lance 1000 vezes e eu não entendi o que ele chegou. Ao vivo, eu tinha achado, a primeira versão, eu achei que o Mateuzinho tinha posto a mão no braço, na bola também. Eu tinha entendido que... Não, mas aí, em câmera lenta é impossível você ver isso. Não, aí quando mostrou o replay, deu para ver que a bola bateu ali no sovaco, axila, sei lá o nome, costela. Agora, no lance aberto, a primeira impressão eu falei, nossa, foi braço. Ainda achei que o Mateuzinho tinha feito isso para dar o migué, mas depois... Se tivesse batido, você acha que seria expulsão também, Danilo? Eu fiquei com dúvida, porque ele estava caindo, ele se apoia aqui na frente. Mas aí era questão de ser lance claro de gol ou não, né? Porque assim, se ele não põe a mão, o Cebolinha ia sair cara a cara com o Cássio. Na hora era o Cássio ainda, né? Se bate claramente, ainda assim é discutível, porque ele tá botando a mão na frente para apoiar também, né? Então tem uma discussão sobre o lance. Porque ele se descambelhou no chão primeira, ali. Então, na impressão que eu vi, a primeira, eu tô falando na primeira, depois o replay ficou claro. Mas na hora que eu tava vendo o jogo ao vivo, olhando aqui, e aí eu vi o Mateuzinho caindo, pra mim, ele caiu, esticou o braço e deu migué tentando pôr o braço na bola. Pra mim foi intencional, ele estava impedindo um avanço claro do Cebolinha. Depois, de novo, ficou obviamente muito claro que era costela e tal. Mas eu tô falando assim, do lance ao vivo, sem olhar o replay. Na hora eu falei, nossa, olha o Mateuzinho, olha que besteira que ele fez. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.